O Emicida você conhece, e qualquer tentativa de apresentá-lo está condenada a ser insuficiente porque o cara fez muita coisa. Ele conquistou o nome pelo qual é conhecido hoje em dia em algumas das mais épicas batalhas de rap da história do Brasil. Tem registros desses primórdios do artista aqui no YouTube e ver esses registros pode ser muito compensador. Vou fazendo isso aqui, chutando o seu lombo. Quanto maior o coqueiro, maior o tombo e eu derrubo. Pique lenhador, fazendo os meus rap com amor. Sigo na paz do Senhor, vou cortar como uma flor que nasceu no jardim. Na humilde eu venho de samba pra causar o seu fim, tá ligado? Que é desse jeito mesmo. O triunfo dele veio lá pelas idas de 2008. O moleque promissor dessa fase se tornou tudo o que se esperava dele, e talvez até um pouco mais. Emicida evoluiu como artista, virou pai, virou empresário, virou uma luz no fim do túnel na escuridão da vida de muita gente. E é nessas condições que ele chega a essa edição do mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. Estar na televisão brasileira significa lidar com o conjunto dos preconceitos da sociedade brasileira. E deixa eu pegar uma carona para trazer uma pergunta que parece muito aqui no Twitter. Se o rap ele é condescendente com o crime organizado ou deixa de fazer uma crítica mais dura ao crime organizado que ele faz, por exemplo, às forças policiais, ao Estado. Caramba! Emicida, antes dessa pergunta, já tinha trazido para a discussão outros elementos, tipo uma ofensiva midiática contra o hip-hop lá pela virada do milênio. Na intenção de atacar o governo Lula, a Bárbara Gância constrói um texto onde ela diz que o hip-hop é financiado pelo tráfico de droga. E nenhum de nós tinha voz para responder isso naquele mesmo veículo. A autora do texto mencionado não reagiu muito bem. Hoje, a gente vai dar uma olhada nesse texto que ela escreveu. A gente certamente não precisa discutir se hip-hop é cultura, porque é, mas talvez a gente precise discutir o que é cultura, porque parece que tem alguma confusão aí. Enquanto o hip-hop fincava raízes no Brasil, Bárbara Gância olhava para o fenômeno com desconfiança. O ponto principal dela com o artigo, que é ofensivo já no título, Cultura de Bacilos, é dizer que o Ministério da Cultura, pois é, o Brasil tinha o Ministério da Cultura naquela época, não deveria considerar essa manifestação cultural, que segundo ela, não é cultura. Ela escreve: em um país em que o presidente da República acha espirituoso falar em ponto G em coletiva de imprensa, distribuir dinheiro público para ensinar jovens carentes as técnicas do grafite ou a aspirantes a rapper como operar picapes, pode até parecer coisa natural, mas eu pergunto, a que ponto chegamos? Desde quando hip hop, rap e funk são cultura? Bárbara Gância tem um cachorro chamado Zig Stardust, referência a David Bowie. Isso significa que ela gosta de rock. É um bom ponto de partida para entender o que é cultura. Aqui, Caetano Veloso aparece entrevistando Mick Jagger. Logo no início da conversa, eles discutem a percepção do rock dentro da cultura, no distante ano de 1983. Mick Jagger, àquelas alturas, sente que o rock ainda é considerado uma manifestação cultural menor. Ou como você veria rock and roll na história da música como um todo? Bem, eu costumo dizer que o rock and roll ainda é considerado uma forma menor de arte, como os filmes antigos de classe B. Pegue a pintura e a ilustração de livros como exemplo. O rock and roll está para a música, como a ilustração de livros está para a pintura. E o rock não é o único exemplo, longe disso. A mesma coisa também aconteceu com o jazz, por exemplo, e só por exemplo. Quando o jazz apareceu, todo mundo achou que não ia durar. Acharam que seria mais um modismo. O jazz dos anos 20, das melindrosas, da saia curta, era mais uma novidade. E, no entanto, não acabou e passou a ser respeitado. No Brasil, isso aconteceu com o chorinho. Esse tipo de música era inicialmente feito pelos pobres, que tentavam imitar, com seus instrumentos improvisados, as músicas dos salões dos ricos.
o chorinho em seus primórdios, era tratado como caso de polícia. Aí as coisas foram mudando, o chorinho foi sendo aceito e hoje a polícia não bate mais em quem toca chorinho, a polícia toca chorinho. O que fica demonstrado aqui é uma das ideias mais básicas de Theodor Adorno, um estudioso da cultura. Ele escreve: tudo aquilo que já foi entendido como cultura popular reflete uma ou outra forma de dominação. A gente pode até discutir se o rap foi engolido pela indústria cultural, mas a gente não pode ignorar o fato de que esse é um fenômeno que fez o seu caminho da periferia para o centro. Sendo assim, ele tem elementos de cultura popular e, portanto, atrai todas aquelas formas de dominação que são anunciadas pelo Adorno. O texto da Bárbara Gância exercita essa dominação e, além de tudo, demonstra que ela não sabe o que é cultura. Desculpa pôr as coisas desse jeito, mas não dá pra ser diferente. No século XX, a cultura passava por uma grande transformação. Novas tecnologias fizeram surgir uma coisa chamada indústria cultural. Alguns dos maiores estudiosos desse fenômeno, como Horkheimer e o já mencionado Adorno, tentaram compreender o fenômeno. Eles queriam traçar uma linha separando a tal da indústria cultural da cultura popular. Fazendo isso, eles deram muita complexidade ao termo cultura, que ficou mais difícil de compreender nesse processo. Ainda assim, a gente sempre pode apelar para a origem da palavra. Cultura vem do latim e significa cultivo. A humanidade pode cultivar hábitos, preferências estéticas, ou soja, ou jiló. Tem quem goste, mas eu detesto jiló, da mesma maneira que eu detesto o gosto amargo e amargurado do texto da Bárbara Gância. Ainda assim, sabendo que cultura não é adjetivo e sabendo que jornalista nenhum tem poder para definir o que entra e o que sai da cultura, eu admito, tanto o jiló quanto o texto da Bárbara são cultura. Se a vida tá difícil no asfalto, imagina na favela, onde pode faltar até água e sabão para a mais básica das higienes, onde falta até espaço para garantir um isolamento adequado. Muitas organizações se comprometem a fazer a diferença nas favelas, mas o fato é que algumas têm mais credibilidade que outras. A CUFA vem realizando um trabalho importante há décadas e muitas das iniciativas da CUFA foram premiadas internacionalmente. Nesse momento, a Central Única de Favelas tem uma vaquinha online para ajudar as favelas a atravessar a crise sanitária. O projeto se chama Mães da Favela, como explica o fundador da CUFA, Celso Ataíde. E, nesse momento, a CUFA cria um programa que é desenvolver uma ação de levar renda para essas mulheres. É uma renda baixa, sim. O valor de uma bolsa, o valor de uma cesta básica de R$120 por 2 meses. Mas, ainda assim, levar o dinheiro para essas mulheres, essas mães, melhor dizendo, é uma forma que a gente tem de fazer com que ela faça a escolha daquilo que ela precisa comprar. Porque muitas vezes a gente leva um saco de feijão para ela e o que ela precisa é do gás. O link para colaborar com a CUFA está pinado aí nos comentários. Você pode dar uma olhadinha, você pode ajudar, se você quiser. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento ou então para ganhar uma mensagem bonita. Hoje a gente recebe aqui o Kevin e o Gabriel. O Gabriel, que teve de aniversário dia 25 de julho, e ganha aqui um parabéns do Kevin, que escreve: ao meu amado Gabriel, aproveitando que nos encontramos nas imediações do seu aniversário, gostaria de te lembrar, através deste singelo ode, o quanto a vida se torna melhor para qualquer um que decide caminhar ao seu lado. Obrigado por amar das formas mais sensíveis e incríveis. Obrigado por dividir seus sonhos e sorrisos conosco. Obrigado por me lembrar todos os dias que somente através do amor próprio podemos construir um amor nosso. Te amo, maridão. Beijo, gente. Valeu!